Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Internacional. Vamos falar ainda sobre os tratados e as organizações internacionais intergovernamentais. Bom, já falamos que os estados e essas organizações podem firmar tratados. Mas, Rodrigo, como funcionam essas organizações? Quais são as atribuições, os poderes, suas características? Bom, pessoal, as organizações internacionais intergovernamentais, elas são criadas pelos países, né? Então, a Liga das Nações, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, deu início à criação da ONU, Organização das Nações Unidas, justamente para tentar, né, verificar o que está acontecendo no planeta Terra e, de repente, atuar até através do seu Conselho de Segurança. Então, a ONU, pessoal, tem uma importância muito grande na ordem internacional. E as espécies de organizações internacionais intergovernamentais podem ser duas. Primeiro, de integração, um exemplo, Mercosul, União Europeia. Na União Europeia, por exemplo, tem uma moeda única, o euro, que nós falamos, benefícios para o cidadão europeu, né, não tem limites para viagens, para vistos, para passaporte, enfim, né, tem várias flexibilidades que são diferentes, pessoal, se os países fossem autônomos. Aí você pode falar, mas e o Reino Unido, Rodrigo? Está na União Europeia ou não? Por que o Reino Unido não adota a moeda única, o euro? Adota somente a Libra, né? O Reino Unido, pessoal, é composto daqueles países, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, e eles optaram por ter a moeda própria deles. E tanto é que isso é muito discutido até hoje, pessoal, a permanência do Reino Unido ou não na União Europeia. Então tem sido muito discutido o Brexit. O que é o Brexit, pessoal? British Exit, a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. Isso tem sido discutido muito, inclusive alguns países falando, olha, se o Reino Unido sair da União Europeia, eu vou criar minha independência do Reino Unido. Por exemplo, a Escócia já fala isso, aí querem fazer plebiscito, enfim. Então, são blocos econômicos de integração. E aí, pessoal, tem também as organizações internacionais de cooperação, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, tem a OEA, tem as de cunho técnico, pessoal, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Internacional de Desenvolvimento, que é o BID, enfim, pessoal, as organizações internacionais intergovernamentais podem firmar tratados, sim, para a zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum, uma união econômica e monetária, como é na União Europeia, o euro, uma união política, pessoal. Muito interessante. E aí é importante você saber que a estrutura organizacional dessas organizações internacionais intergovernamentais, ela passa primeiro, pessoal, por uma Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral da ONU, por exemplo? Caracteriza pela representação de todos os Estados-membros e, além do direito de voto na discussão de qualquer assunto que seja objeto da Carta de São Francisco, pessoal. Onde é a sede da ONU? Em Nova York. Você pode visitar ali a sede da ONU. Uma outra estrutura organizacional é o secretariado, que é o órgão executivo e administrativo da ONU, que tem como representante máximo dessa organização o secretário-geral, que é eleito pela Assembleia Geral para um mandato de 5 anos, mediante uma recomendação do Conselho de Segurança. E ele pode ser reconduzido, pessoal. O Conselho de Segurança, que é muito conhecido, pessoal, é um órgão que visa a manutenção da paz e da segurança internacional, podendo alcançar seu objetivo, adotar medidas extremas, como uma intervenção, sanções econômicas, até para evitar qualquer tipo de agressão, pessoal. Ele é formado por 15 membros, o Conselho de Segurança, sendo que 5 são permanentes. China, França, Rússia, Reino Unido da Grã-Bretanha
Irlanda do Norte e Estados Unidos. E são 10 rotativos eleitos pela Assembleia Geral. Então, bem interessante você estudar. Eu orientei uma monografia da aluna Daiane Krause, que está inclusive na biblioteca da faculdade, justamente sobre o Conselho de Segurança da ONU e sua atuação na guerra da Síria. Um outro conselho, pessoal, menos falado da ONU é o Conselho de Direitos Humanos, que ele é um órgão criado, né, pelos Estados-membros também, em 15 de março de 2006, com a finalidade de fortalecer a promoção e a proteção dos direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos tem sua sede em Genebra, na Suíça, e conta com 47 membros, com mandato de 3 anos, não podendo ser reeleitos imediatamente depois de ocuparem o posto por 2 mandatos consecutivos. Então, Conselho de Segurança, Conselho de Direitos Humanos, bem interessante para você estudar. Pessoal, além disso, nós vamos falar agora, então, já que nós já falamos que os estados e as organizações internacionais intergovernamentais podem firmar tratados, nós também agora vamos dizer, pessoal, em territórios que são territórios considerados internacionais. Quais são eles? Por exemplo, pessoal, a temática agora vai ser relacionada ao domínio público internacional. O primeiro território que é considerado internacional, pessoal, é a Antártida, que é um espaço conhecido como Antártida, que corresponde ao polo sul do planeta Terra. E vai ser utilizado, né, como pesquisas, para utilização de pesquisas, pode ter bases de pesquisas, bases científicas naquele local. É uma região também conhecida como região austral, para quem nunca ouviu falar. E em 1958 houve uma conferência de Washington, em que participaram vários países, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Austrália, Bélgica, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, dentre outros, para dispor sobre o futuro da Antártida. E aí regulamentaram a pesca, teve a regulamentação da pesca em 1982. O Brasil é signatário, né, da utilização pacífica da Antártida, que foi através do Tratado da Antártida, adotado em Washington em 1959. Outro domínio público internacional é o Polo Norte, pessoal, também chamado como região boreal, que fica no extremo norte, no polo norte do planeta Terra, que é um oceano coberto de gelo, e com a característica de calota de gelo permanente. O Polo Norte também é menor que a Antártida, mas também é utilizado para pesquisas, pessoal. Alguns países até desejam ter soberania sobre o Polo Norte, como o Canadá, por exemplo, mas é um domínio público internacional. A Rússia já brigou, né, por parte do Ártico também, Groenlândia, Canadá, enfim, mas teve convenções das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conhecida como Convenção de Montego Bay, que não manifesta nenhuma exceção às áreas cobertas de gelo. E, portanto, o Polo Norte é um domínio público internacional. Os mares internacionais, pessoal. O que são os mares internacionais? Será considerado como alto mar área que não fizer parte do mar territorial, da zona econômica exclusiva, das águas interiores ou águas arquipelágicas de um estado, pessoal. Então, são faixas marítimas ou oceânicas, que são de domínio público também internacional. Os fundos marinhos, o que é o fundo marinho, Rodrigo? Área que é utilizada, né, fora dos limites da jurisdição de qualquer estado, pertence também ao patrimônio comum da humanidade. Começam nos limites das plataformas continentais dos estados. Rodrigo, e a Amazônia? É um patrimônio internacional? É um patrimônio da humanidade? Não, a Amazônia faz parte do Brasil. Mas muitos países já estudam o mapa brasileiro sem a Amazônia, colocando a Amazônia como patrimônio da humanidade. Mas ainda não, pessoal, não é um domínio público internacional.
Os estreitos internacionais. O que são os estreitos internacionais? É um domínio público internacional também. São condutos naturais de pequena largura. Estabelece uma comunicação entre dois mares ou os dois segmentos do mesmo mar e servem para facilitar a navegação internacional. Então, isso foi estipulado em 1982 com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é a Convenção de Montego Bay, pessoal. Como exemplo, esses estreitos, envolvem territórios de pelo menos 2 estados e podem ser citados como exemplos o Estreito de Gibraltar, que une a Espanha, Reino Unido, Marrocos no Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo. O Estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos, é o Oceano Glacial Ártico, Mar de Bering, Estreito de Torres, na Austrália e Nova Guiné, é o Mar dos Corais. Estreito de Magalhães, entre a Argentina e Chile, no Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Porém, pode envolver o território de apenas um estado, como poderemos analisar no Estreito de Bósforo, na Turquia, no Mar Negro, pessoal. Então, bem interessante essas áreas de domínio público internacional. Áreas que não se configuram domínio público internacional. Os canais, por exemplo. O que são os canais, pessoal? Que a semelhança dos estreitos são vias aquáticas que tornam possível a comunicação entre 2 mares livres. Mas a diferença entre os dois consiste no caráter artificial do primeiro e natural do segundo. Então, o canal é algo artificial, pessoal. Um exemplo, de canal é o canal de Kiel, que serve de ligação entre o Mar Báltico e o Mar do Norte, pessoal. Bem interessante. O Canal do Panamá, com 81 km de extensão, que estabelece a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. O Canal de Suez, localizado no Egito, com 163 quilômetros de extensão, que traz, uma ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. As águas interiores não são consideradas também, pessoal, de domínio público internacional. O que são as águas interiores? Aquelas aquém da linha de base, a partir da qual o mar territorial é determinado de acordo com o direito internacional. Compreendem os portos, os lagos, as baías, as enseadas, bem como solo e subsolo. Então, são as águas interiores. O mar territorial, pessoal. O que é o mar territorial? É a zona marítima confinante à linha costeira do território estatal, em que há continuação do exercício da soberania, pessoal. Fala-se até essa regra específica das 12 milhas marítimas, que é um limite que os estados não estão obrigados a atingir, em inúmeras hipóteses, não conseguem sequer alcançar. A soberania possui algumas restrições determinadas pelo direito internacional, como, por exemplo, o direito de passagem inocente. O que é a passagem inocente, pessoal? Consiste em quê? No trânsito inofensivo sem penetração nas águas interiores. Então, isso é permitido, essa passagem inocente. Então, canal, água interior, mar territorial, não é de domínio público internacional. Zonas contíguas. O que é a zona contígua, pessoal? É uma área adjacente ao mar territorial que não deve ultrapassar as 24 milhas marítimas, aproximadamente 44 quilômetros. Zona econômica exclusiva também não é de domínio público internacional, que é aquela zona do mar territorial com extensão máxima de 200 milhas náuticas, pessoal, que dá aproximadamente 370 quilômetros. Plataformas continentais. E que é isso, pessoal? A plataforma continental, o território de um estado não se extingue de súbito com o mar, mas estende submerso. A profundidade média da plataforma é de 200 metros, sendo que a maioria delas não supera 133 metros, pessoal. Muito importante você saber isso. E aí, pessoal, nós vamos falar agora sobre a responsabilidade e os conflitos internacionais. Qual é a responsabilidade internacional?
qual a responsabilidade internacional dos estados, os conflitos internacionais, direitos humanos tem que ser verificado a todo momento. Isso nós vamos ver na próxima aula. Então fique atento aí que nós vamos falar sobre os direitos humanos, a responsabilidade internacional dos estados. Então aguarde a próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser, conto com vocês.